Saúdo a todos com a paz do Senhor e nessa tarde eu quero trazer uma rápida reflexão no livro de Salmos 91, versículo 7, aonde Davi, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nesse versículo nós vimos aí a experiência, um homem de experiências com Deus, falando de algo que ele conhecia muito bem. Davi foi um homem perseguido desde da sua infância, desde o início, ainda muito jovem, quando ali pastoreava as ovelhas do seu pai. Era muitas vezes escanteado, maltratado, humilhado pelos seus irmãos. E agora há uma necessidade de Deus ungir um rei sobre Israel, pois na verdade Deus queria ser o rei de Israel. Na verdade não era homem que era para ser o rei daquele povo escolhido por Deus, porque o próprio Deus queria reinar sobre aquele povo. Mas até hoje nós vimos que o povo só acredita no que vê. Eles queriam um rei, eles queriam alguém que eles pudessem conversar pessoalmente, que eles pudessem contar com aquela pessoa. E eles achavam que só Deus não era o suficiente para eles. E eles agora clamam, agora eles pedem a Samuel por um rei, a ponto de Deus escolher um rei para aquele povo. É bem verdade que Deus nunca escolhe coisas ruins. É bem verdade que Deus sempre escolhe o melhor para seu povo. E quando ele escolhe ali aquele homem, ele escolhe o melhor de Israel. O melhor que Israel tinha, ele escolhe para dar ao seu povo. Ele escolheu agora um homem chamado Saul, filho de Quis, um homem jovem, bonito, um homem que do pescoço para cima se sobressaía de todos os homens daquela época, porque era um homem de uma formosura espetacular. E ele começa com um propósito. Tudo que Deus faz na vida do ser humano há um propósito. Nada que Deus faz na vida de alguém é sem propósito. E ele começa agora fazendo com que as jumentas de Quis desapareçam. E Quis manda agora Saul, juntamente com o seu servo, um jovem, procurar aquelas ovelhas. E há muitos dias eles procuram aquelas ovelhas e não encontram. E o jovem tem uma ideia. Aquele jovem sabia que todos os anos subiam ali no templo para adorar a Deus um vidente chamado Samuel. E aquele jovem, ele fala para Saul que o vidente estava naquele local. Mas Saul não tinha como se apresentar até Samuel, pois não tinha nada nas mãos. Naquela época alguém só se apresentava ao sacerdote, a um vidente, se ele realmente tivesse algo para oferecer. E o jovem diz: eu tenho 2 moedas e vou dar por mim, por ti. E ali eles sobem. E quando eles chegam na tenda do vidente, imediatamente o vidente diz para ele o seguinte. Ele diz: as jumentas do teu pai já foram achadas. Agora tu desce e tu vai encontrar um grupo de profetas e profetizarás com ele. Saul agora desce ao caminho de sua casa, encontra um grupo de profetas, aonde Saul nunca foi profeta, nunca foi filho de profeta, e agora ele profetiza com aqueles profetas, e Deus faz com que Samuel faça de Saul rei. Mas Saul, apesar de passar um certo tempo fazendo as coisas que eram do agrado de Deus, mas depois ele começa a vacilar, ele começa a se perder pelo caminho, e agora Deus dá uma ordem a Saul e Saul faz outra totalmente diferente. E quando Samuel chega
a presença de Deus, Deus diz para Samuel: me agrado eu da obediência ou do sacrifício? Ele ainda diz mais a Samuel: até quando terás dó de Saul, se eu já o tenho rejeitado? Agora toma o chifre de azeite, vai até a casa de Jessé o belenita, e lá unge a Davi como rei. Unge a um dos seus filhos como rei. Na verdade, Samuel sai ali sem saber quem era a pessoa que Deus teria escolhido para reinar, aquela pessoa que Deus teria escolhido para ser rei de Israel no lugar de Saul. Samuel sai escondido porque se Saul soubesse poderia até o matar, mas ele, quando chega próximo a casa de Jessé, que Jessé encontra ele e diz: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, e convida a Jessé para sacrificar junto com ele. A Bíblia diz que chegando na casa de Jessé, ele começa agora a chamar os filhos de Jessé, e quando chega o primeiro, um homem bonito, forte, alto, de boa aparência, e agora Samuel olha e diz o seguinte: por certo está diante de mim o ungido do Senhor. E Deus fala com Samuel e diz: olha, não atentas para a sua aparência, porque a muitos eu tenho rejeitado. Ou seja, ele quer dizer: você viu que a aparência de Saul não resolveu o problema de Israel. E ele manda chamar de um por um, e passa-se ali 6 filhos de Jessé. Passam-se 7 filhos de Jessé. Jessé, agora Samuel olhando para Jessé, disse: acabaram-se os moços. Ele disse: ainda tenho muito jovem, inexperiente, está cuidando das ovelhas. E Deus manda que o chamasse. Samuel manda chamar Davi e disse: ninguém senta enquanto ele não chegar. Todos ali ficam em pé, inclusive o próprio pai de Davi e seus irmãos. E para eles ali era uma grande afronta. Por que esperar só sentar quando aquele jovem menino inexperiente fosse entrar naquelas portas? Quando o jovem Davi entra, ele agora é ungido na frente dos seus irmãos, mas há um processo depois da unção de Davi. Todo mundo depois que é escolhido para a obra, todo mundo depois que é separado para algo da parte de Deus, ele passa por várias provas essas de aperfeiçoamento em sua vida, e não foi diferente agora na vida deste jovem Davi. Então, agora passam-se 20 anos para que ele suba no trono, mas Deus começa a dar experiências para ele. Eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei qual a experiência que você possa estar passando, eu não sei qual o seu problema nesta tarde, mas eu sei o seguinte: para Deus aperfeiçoar alguém, tem que esse alguém passar pela fornalha. A Bíblia diz que Davi tinha agora voltado para cuidar das suas ovelhas, e os 3 primeiros filhos de Jessé vai para as frentes de guerra, viram soldados. Como eu falei na live anterior, o pastor Zé Pedro, ele disse que Davi tinha 2 sonhos, um era ser soldado e o outro era comer queijo. E ele não era soldado, pois sua estatura era muito pouca, e muito menos comer queijo, porque Davi praticamente comia o que sobrava da refeição dos seus irmãos, pois ele, quando chegava, todos já tinham se alimentado. Mas um certo dia, nos seus 3 irmãos na frente de guerra, Jessé manda que Davi leve alimentos ao comandante daquela guarnição, para que aquele comandante não levasse seus filhos à frente de guerra, para que aqueles moços fossem mantidos vivos. Enquanto aquele comandante estivesse mantendo seus irmãos vivos, aquele comandante tinha farinha, aquele comandante tinha queijo, aquele comandante tinha leite, tudo que Jessé mandava para ele. Mas quando Davi chega ali, que encontra aquele homem chamado Golias afrontando o Deus de Israel, ele pergunta: quem é esse incircunciso? E alguém diz para ele que aquele filisteu já afrontava o povo de Israel há alguns dias. E ele agora diz o seguinte: ele diz: eu
enfrentaria este gigante. Alguém pergunta por quê? Como você enfrentaria esse gigante? Ele disse: um dia, eu cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e eu o matei. Veio um urso e eu rasguei ele ao meio. E alguém agora ouve aquilo e vai dizer para Saul: levanta-se agora um jovem que diz que lutaria contra o filisteu. Saul manda-o chamar, e quando Saul manda chamar, que vê aquele moço ruivo, de pequena estatura, e ele começa a conversar com Davi. Davi diz as suas proezas, as suas maravilhas que fez através do poder de Deus. Saul, com uma certa timidez, manda trazer as suas vestes, as suas armaduras, mas as armaduras de Saul não daria em Davi, pois Saul era um homem forte, como já foi falado no início. Mesmo assim, Saul não tinha mais a quem recorrer e conta agora com Davi. E Davi vai ali, aquela decisão fatal para lutar contra aquele gigante filisteu. E ele pega 5 pedras dos seixos, 5 pedras de seixos ali do ribeiro, coloca no alforje de caçador, e com uma única pedra ele consegue agora derrubar o Golias. Sobe em cima de Golias, pega a sua espada e corta a sua cabeça. Ali Davi não tinha só conseguido o sonho de ser soldado, mas ali agora Davi consegue ser comandante do exército de Israel. Agora Davi sai na frente do exército de Israel, comandando aquele grande exército e vencendo batalhas. E desperta mais uma vez a inveja não só dos seus irmãos, mas talvez agora seus irmãos tivessem orgulho dele, mas do próprio rei Saul. O rei Saul agora começa a sentir inveja de Davi, porque quando eles saíam na guerra, o rei também saía com outra equipe. E certo dia, eles vindo da guerra, as mulheres gritavam: rei Saul matou 1000. E de repente as mulheres começaram a gritar: e Davi matou 10.000. E nisso agora se levanta uma grande dificuldade sobre a vida de Saul. Uma peleja agora começa a ser lançada contra a vida de Saul, contra a vida de Davi, porque Saul agora maquina em matá-lo. E quantas vezes Davi se livrou de Saul? Mas agora, quando Saul se depara, rei de Israel, depois de muitas lutas, depois da morte de Saul e de Jonathan, é declarado agora Davi rei de Israel. E Davi agora à frente do seu exército, passando por situações semelhantes, passando por lutas grandes, por dificuldades extremas. Ele olha para o seu exército e ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Davi, ele diz isso porque ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia das lutas que tinha passado e todas tinham conseguido vitória. Então, nesta tarde, que você entenda que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque quando Deus separa alguém para uma grande obra, Ele há de aperfeiçoar. Então, que nessa tarde Deus abençoe a sua vida. Fica aí com essa reflexão de 15 minutos, né? E que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa fazer sinais, prodígios e maravilhas ao teu favor, porque Deus é contigo. A paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus nos permitir.